anos aí. Esse aqui é o Comunhão e Adoração 6, CD e o DVD. Esse trabalho foi gravado em 2007 e a proposta desse projeto é a celebração naquela época, né, dos 30 anos de ministério, né? O ano que vem estamos projetando a celebração dos 40 anos. E o tempo vai passando. Oh, Jesus, tem misericórdia, Senhor. E este é um trabalho novo, uma história de amor. Ademar de Campos Em Família. Em família porque eu conto aqui com a direção musical do Rodrigo, que é o nosso primogênito, e também coprodução da Mariana, que é a nossa segunda filha, e a participação da Sara, que é a minha nora, essa loirinha finlandesa que aparece aqui. E, enfim, esse trabalho para mim ele tem um significado muito especial, porque ele nasceu no coração dos meus filhos e tem músicas deles, músicas da Mariana, uma música do Rodrigo, uma versão, e as outras são minhas, de minha autoria. Então, além do CD e do DVD, tem um Blu-ray também, um único só. Eu trouxe esses livros para oferecer aos irmãos: O Poder da Música, Serviço da Adoração, O que a Igreja Deve Cantar, né, uma reflexão sobre os temas e o conteúdo do que se canta hoje na igreja brasileira. Já vou de cara dizendo para você que há muita coisa que eu não canto, porque não tem coerência bíblica. E eu, como pastor, como estudante da Bíblia, eu não tenho condição de ensinar algo que a Bíblia não respalda. Então, cuidado com aquilo que você está cantando e ouvindo, porque nem tudo que se canta aí tem realmente base, fundamento bíblico. E nós somos filhos de Deus, e os filhos de Deus têm compromisso com a palavra do Senhor. E esse outro aqui é Adoração, um estilo de vida que fala sobre o dia a dia da vida de um adorador. E então eu termino com 10 princípios da palavra que focalizam o estilo de vida do adorador. Então, esses livros são conceituais, mas também são assim, de orientação prática. Então, esse material está à disposição dos irmãos aí ao final. E por falar em história de amor, nós vamos cantar a própria. É a música tema desse novo trabalho. E que é a base do que nós pretendemos compartilhar com os irmãos nesta manhã e nesses dias. A base da vida é o amor. A igreja foi gerada em amor. O cristianismo, a essência do cristianismo é amor. Então não tem como separar uma coisa de outra, né? Não tem como ser cristão, como já ouvimos aqui hoje pela manhã, muito bem colocado. Quando eu ouvi aqui o pastor Marco lá no banco sentado, eu dei um monte de amém, um monte de glória ali, porque estava ouvindo a repetição de coisas que Deus tem falado de uma maneira muito clara ao nosso coração. Isso é uma testificação estrategicamente importante, significativa, porque Deus tem levantado ministros como nós para trazer direção de Deus para a igreja. Isso não quer dizer que nós sejamos diferentes, sejamos os melhores. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de pastor é guia. Pastor que não é guia não é pastor. Então, a carga que está no nosso coração é de trazer direção, guiar o povo de Deus nos caminhos do Senhor, como Jetro aconselhou a Moisés. Leva as causas ao povo, ensina-nos o caminho, a obra que deve fazer. E é isso que nós temos que, essa é a nossa atuação, nosso papel como pastor é guiar, levar as ovelhas aos pastos verdejantes. Uma história de amor, Jesus deu. Essa história de amor é a sua também. Uma história de amor, Jesus e eu, outro sem entregou, nasceu uma aliança de
se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de amor, nasceu. Se entregou por Jesus, Senhor. Deu a Ele o que sou e todo meu amor. Uma história de uma história de amor, Jesus e eu, um outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de amor, nasceu uma história de se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração, uma história de amor, Jesus e eu, um outro se nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Jesus e eu, uma vida de adoração. Eu quero fazer uma pequena mudança aqui em relação ao tema, inverter, né, o assunto nesse momento, e para compartilhar com você algo que tem queimado no meu coração já há algum tempo, alguns anos, sobre o papel da música, o lugar que ela deve ocupar. Eu vou pedir aqui permissão a vocês para fazer uma leitura aqui na página 12 do livro Poder da Música, Serviço da Adoração. Só para a gente dar uma introduzida aqui. Alguém disse que seria impossível compreendermos as Sagradas Escrituras se não tivéssemos comunhão com a pessoa que a inspira. Da mesma forma, podemos imaginar que a música é indissociável da pessoa do próprio Deus. Na verdade, esse comentário que eu tenho escrito aqui não é um argumento, mas é apenas uma transcrição de um texto bíblico que nós vamos ler daqui a pouco. Então, estou dizendo que
A música é indissociável da pessoa do próprio Deus, uma vez que ela nasceu nas suas entranhas. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus se revela um ser musical, e o exemplo a seguir nos fala sobre isso. Eu vou ler Deuteronômio 31:19 aqui no livro, que diz: agora escrevam para vocês esta canção, ensinem-na aos israelitas e façam-nos cantá-la, para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. Deuteronômio 31:19. Observe que o Senhor dita as palavras de um cântico que se tornaria um testemunho ao povo de Israel. Música como palavra para o povo. Este é o princípio inserido aqui. Deus usa a música como uma mensagem dele, como palavra dele para o povo dele. Depois eu vou comentar um pouco sobre isso. Deus, na verdade, o escreve com o objetivo de comunicar-se com o seu povo, como um testemunho de sua soberania no curso da história. Não sem razão encontramos na Bíblia o livro dos Salmos, que dentre os livros da Bíblia tem o maior número de capítulos, 150 capítulos. O maior livro da Bíblia, o livro de Salmos, poesias, cânticos. Por que será? É isso que nós vamos refletir nessa manhã. São 150 poemas musicados retratando a vida de homens de Deus, assim como os poderosos feitos do Senhor na história do povo de Israel. No livro de Jó se vê a presença da música no ato da criação do universo e os seus fundamentos sobre os que foram postos. E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Jó 38, 6 e 7. Então, meus irmãos, a carga que tem estado no meu coração, não só hoje, não só nesses dias, mas já há alguns anos, e não poucos anos, muitos anos, é a carga de entender o coração de Deus. Porque quando se fala em adoração, geralmente, por onde eu tenho visto e ouvido, e nos congressos e seminários, as pessoas ensinam sobre adoração focalizada no homem, no ser humano. De vez em quando, Deus é inserido no ensino, na ministração. Mas o foco principal tem sido as pessoas. Isto é um erro, um equívoco muito grande que nós temos cometido. Porque a adoração tem a ver com Deus. E Deus, na sua soberania, na sua majestade, na sua grandeza, Ele inventou, deixa eu usar assim, a música. Porque a música não é adoração, mas é uma ferramenta que viabiliza a adoração por causa da comunicação com Deus. Porque a música mexe com todo o nosso ser. Ela mexe com o nosso intelecto, mexe com os nossos sentimentos, mexe com a nossa razão, mexe com o nosso corpo, mexe com tudo. Por que isso acontece dessa forma? Então, a visão que eu gostaria, assim, com a ajuda do Senhor, trazer para você, meus irmãos, é o papel da música no universo, não só na igreja, não só no ministério, não só na equipe de louvor, não só nos cultos, não só na liturgia de um culto congregacional, mas o papel, a intenção. Vamos tentar vasculhar o coração do nosso Pai nesta manhã e descobrir, perguntar para Ele o que é que Ele quer que nós façamos com a música que nasceu nele. E eu queria deixar essa pergunta para você: o que é que você está fazendo com a música que Deus colocou em você? Que papel, que missão você está cumprindo com a música que Deus depositou nas suas mãos, como um dom, como um talento?
Essa é a pergunta que precisa ser feita e precisa ser respondida. Porque se qualquer um de nós vem usando a música para outros objetivos que não aqueles estabelecidos por Deus, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Então, mais perguntas. Por que havia música na criação? Eu estava brincando com o André, falei assim, eu fiz um acréscimo no Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Não é isso que está lá? Gênesis 1:1. Eu fiz um acréscimo por minha conta, depois eu acerto com Deus. No princípio criou Deus o céu, a terra, a música e o homem. A música veio antes do homem. É só você ver. Jó 38, 6, 7. Não havia a presença do homem ali. Mas haviam 2 anjos. As estrelas da alva, como o texto diz. Estrelas no plural. Alguns teólogos ensinam que essas estrelas, uma é Jesus, a outra é Lúcifer, antes da queda. E Jesus é chamado de estrela da manhã e Lúcifer também, em Isaías 14. Como caísse do céu, ó estrela da manhã. Tu que debilitavas as nações, dizias no teu coração, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Ele é chamado na Bíblia de estrela da alva. E ele estava no princípio com Deus. Ele é um ser criado por Deus. E nessa sequência de Jó 38, 4 ao 7, não há menção da presença humana. Mas das estrelas sim, e da música também. Juntas, alegremente cantavam. Cantavam o quê? Música, porque já havia música. E aí surge uma interrogação que eu não quero me arriscar a dar a resposta a essa interrogação. De onde é que veio a música? De qual elemento Deus a criou? Eu tenho essas perguntas e tenho dúvidas também sobre isso. Não tenho as respostas. Estou levantando para você, se você tiver, você me ajuda. Aí, sim, não, aquela mente investigativa e querendo inquirir desses mistérios, eu falei, será que a música não estava no próprio Deus? Será que Deus e música não é uma coisa só? Assim como palavra e Deus é uma coisa só, assim como o verbo se fez carne. Aí eu comecei a viajar nas ideias. Deus, música e palavra se misturam. O próprio Jesus, que é a palavra, o próprio Jesus canta lá no Salmo 22. Cantar-te-ei louvores na congregação, anunciarei teu nome aos meus irmãos. Repetição de Hebreus 2. Jesus canta, a palavra canta, a música é palavra. Música que não é palavra não é música para Deus, não é música cristã. Então eu reúno versículos bíblicos e componho, também não é isso. É mais do que isso. O que é então? É uma experiência pessoal, confirmada e testificada pelo Espírito Santo para produzir fruto de vida. O que legitima a música, de fato cristã, é o fruto de vida que ela produz. Porque ela tem como conteúdo, como essência, como base, a palavra eterna e viva do nosso Deus. Então, meus queridos ministros, servos do Senhor, oremos nesses dias para que o Senhor nos ajude a ampliar a visão e o entendimento do papel da música no universo. A igreja foi colocada neste mundo para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para expressar, como disse Jesus em Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Então, há uma expectativa do mundo em relação à igreja. Isto é claro na Bíblia, inequívoco. O mundo espera por nós. E Deus disponibilizou para a igreja uma ferramenta poderosíssima, que é a música nascida nas entranhas dEle.
Você e eu, como instrumentos nas mãos de Deus, podemos revolucionar esse mundo com a música que foi depositada dentro de nós, vinda do Senhor. E aperfeiçoada agora na condição de filhos. Filhos que têm o código genético do seu pai. Entre eles, o principal é o amor. Por isso que eu cantei uma história de amor. Eu não consigo entender vida cristã, cristianismo, casamento, educação de filhos, ministério, ministração, composição, gravação. Não consigo entender isto tudo desacompanhado do amor. Não existe essa possibilidade. Não existe. O amor é a essência do cristianismo. E a adoração, ela está fundamentada no amor. Davi ensina isso no Salmo 18. Eu te amo, Senhor, força minha. É o primeiro versículo do Salmo 18. O primeiro versículo do Salmo 116. Davi dizendo, amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo enquanto eu viver. A música divina, a música colocada em nós, ela imparte esse amor. Ela gera uma atmosfera de amor. Um ambiente propício à comunhão, ao relacionamento com Deus e à revelação da sua grandeza e à manifestação da sua glória. Se você não está fazendo isso com a música, meu filho e minha filha, aconselho você a mudar. Aconselho você a reciclar-se. Aconselho você a fazer uma revisão, a buscar ajuda, orientação de alguém que possa te direcionar nesses princípios e valores. Porque Deus não vai mudar o que Ele estabeleceu. Eu tenho que me adequar. Olha, eu sou pastor auxiliar na Igreja Comunidade da Graça em São Paulo. É uma igreja que foi marcada por uma história de louvor e adoração. E Deus me deu o privilégio de ser esta ferramenta para essa divulgação ao lado dos meus pastores lá. É evidente que também nada aconteceria se não tivesse um pastor com coração de adorador, que é o pastor Carlos Alberto Bezerra, pastor presidente da Comunidade da Graça no Brasil. Ele ama louvar e adorar. E ele encontrou em mim esse complemento. Nós estamos juntos há quase 40 anos, né? Mesma igreja, mesmo pastor, mesmo ministério. Então você imagina nessa caminhada de 40 anos, quantas coisas Deus não gerou. Eu não estou falando de música, não estou falando de produção, estou falando de vida. Eu estou falando de frutos de vida, de pessoas que, sabe, gente, foram salvas. Receberam a palavra através dessas músicas. Foram ministradas diretamente de Deus. Eu nem estava lá. Eu só soube depois quando essas pessoas vieram a mim e falaram comigo. Alguns deles são pastores hoje. São pastores. Porque Deus me separou não para ser ministro de louvor no Brasil. Eu não sou ministro de louvor no Brasil. E não sou ministro de louvor, sou ministro da Nova Aliança. Você também. A gente tem mania de ficar catalogando, né? Agora ele é ministro de louvor, agora ministério de louvor, agora os levitas, agora... Os levitas vão subir ao palco e vão adorar. Posso falar uma coisa sobre levita? Posso? Pode chocar você? Posso chocar você um pouquinho? Meu conselho de amigo. Dispensa essa palavra levitas. Porque isso é velha aliança. Então não estamos mais na velha aliança. Porque se você se considera levita, então você tem que cumprir todos os ritos da velha aliança. Beleza? Não sei como é que você vai fazer, porque na velha aliança o Espírito Santo não habitava em pessoas. Como na nova aliança. Vós sois o templo do Espírito, diz Paulo aos Coríntios. Deus tinha um outro esquema, um outro sistema de comunicação, mas a presença dele não habitava. Isso aconteceu na nova aliança por meio de Jesus. Então, se você quer ser levita,
dê férias para o Espírito Santo. Porque os levitas, no Velho Testamento, não eram morada do Espírito Santo. A não ser que eu não conheça na Bíblia algum versículo que fale sobre isso, então me ajude. Mas se não existe esse versículo, não existem levitas da nova aliança. Está claro isso? Ah, mas então você é contra? Não, não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Eu só estou querendo crer na Bíblia, só isso. E eu encontro o ensino de Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, do 4 adiante, versículo 4, que ele diz: nós não somos capazes de pensar coisa alguma, porque a nossa capacidade vem do Senhor, o qual nos fez ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Então você quer um nome, um título, uma terminologia, uma identidade? Quem é você? Eu sou ministro da nova aliança. Você não é músico, você não é cantor, não. Eu sou ministro da nova aliança. Mas eu sempre achei, eu acho que você tem cara de cantor. Eu sou ministro da nova aliança. Eu sei quem eu sou. Ninguém precisa dizer para mim quem eu sou. Eu sei o que a Bíblia diz que eu sou. Ele nos fez ministros da nova aliança. E qual é a característica do ministério da nova aliança? Espírito. Espírito de Deus, a vida de Deus que está em nós, a vida de Deus que está em você. Você tem o privilégio de repartir a vida de Deus que está em você. Seja com a música, seja com a escola dominical, seja com o aconselhamento, você é ministro da nova aliança. Assuma a sua identidade e o seu posicionamento, porque Deus estabeleceu esta ordem de coisas, através de Jesus, com o advento do Cristo, da sua obra redentora. Então tudo isto, meus amados, é um conjunto de valores, de verdades, de princípios que estão relacionados com o propósito de Deus, quanto à adoração e à utilização devida e adequada, estratégica e, por que não dizer, inteligente da música. Então, dois aspectos que interessam a Deus ao introduzir música no universo. Primeiro, criação. A música tem uma força e um papel criacional, tanto que ela estava na criação. Jó 38, 4, 6 e 7. Estou repetindo porque às vezes escapa, né? Então, sempre voltando. Jó 38, do 4 ao 7, Deus está dizendo: onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra, quando eu estendia as suas medidas, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam? Havia música na criação. Ela tem um papel, um propósito criacional. Talvez nesses dias que vamos estar aqui eu deva cantar a música Nova Criação. É uma composição minha de 1985. A letra diz assim: um hino de louvor ao Senhor, um povo santo está fluindo em adoração. Louvai, profetizando uma nova criação. Conhece essa? É do seu tempo, né? É antes de você, era antes de você. Você é mais jovem do que a música. Profetizando uma nova criação. Eu gravei essa música no nosso primeiro LP, o Mil Razões. Ela chama-se Nova Criação. Deus já estava me preparando, me trabalhando dentro desse projeto dele. Eu não consigo ver música só na igreja. Eu consigo ver a música no universo. Eu sou muito sonhador. Então eu sonho em ver uma igreja, sabe, adoradora, músicos que têm essa consciência da sua identidade como ministros da nova aliança. E quando pegam um instrumento, eles não fazem isso para performance, para exibição do seu talento. Eles funcionam como profetas de Deus
na música. Uma virada de bateria pode ter um efeito profético. Um acorde no violão, no teclado, pode fazer a diferença e a mudança no ambiente. Eu sonho com isso e tenho trabalhado por isso. Não é fácil, porque músico é um espécime raro em proliferação. Reticências. E as conclusões ficam por sua conta. O bichinho danado de se lidar. Mas quando bem trabalhados, são uma bênção. São uma bênção. Eu tenho 2 lá em casa. Rodrigo e a Mariana. A Juliana também canta. Nós somos pais de 3, né? Pais de 3. Rodrigo é música assim pelos poros. A Mariana também. Depois eu vou cantar a música dela aqui. Mas o melhor que eu vejo nos meus filhos não é o dom musical, mas é o coração de amor que eles têm para com Jesus. Isso me encanta. Eu sou suspeito de falar, né? Mas eu vou falar. Porque eu vejo, eu convivo com eles. Eles amam ao Senhor. E músico que não ama o Senhor, como já foi dito aqui nesta manhã, músico, cristão, diácono, pastor, evangelista, bispo, querubim, que seja, que não ama o Senhor, é lixo. Eu sou mais assim, bocudo, então já vou na jugular mesmo, né? Não serve para nada. Não serve para nada. Se não serve para nada, tem que ser jogado fora. Foi Jesus que disse. É lançado fora. A vara que está em mim não dá fruto, é lançado. Se é lançado fora, é porque é lixo. Então não estou inventando nada, só estou parafraseando o mestre. Versão atualizada. Então, o primeiro papel da música é a criação. Ela tem o poder de criar. Criar o quê? Vida. Você acha que eu sou capaz de converter uma pessoa com uma música? Não sou. Você também não é. Mas eu conheço um Deus que converte as pessoas através da música. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Canção de Jó, que Deus inspirou no meu coração. Quando nós perdemos a Raquel, nossa primeira filha. Foi uma experiência de perda, uma experiência de dor, uma experiência de lágrimas, mas era uma experiência de instrução, de ensino, de revelação da vontade e do propósito de Deus. Sabe qual lição que Deus queria me ensinar ali, quando a Raquel faleceu e Ele me deu essa música? Que no reino de Deus não existem perdas. De onde você tirou essa ideia? Não é minha. Se alguém perder a sua vida, o morrer para mim é, e o viver é Cristo. São princípios. Então Deus me levou a essa experiência para me ensinar sobre perdas e ganhos. Eu não perdi a Raquel. Porque ela não era minha, né? Do Senhor, o Senhor levou. Então eu ganhei uma lição. Eu ganhei um ensino, ganhei uma canção e ganhei 3 filhos. Saudáveis, abençoados. Rodrigo, Mariana e Juliana. E agora, Rodrigo e a Sara me deram uma neta, que é a Bela Luísa. E que completou 1 aninho, e amanhã, e sábado, vai ser o aniversário dela. Eu e a vovó vamos lá para Belo Horizonte, onde eles moram, para celebrar 1 ano de vida da Bela Luísa. Não existem perdas no reino de Deus. E se existem, é para produzir ganho, crescimento, aprendizado, lições. E nós, que trabalhamos com as artes, precisamos dessas lições mais do que os outros. Sabe por quê? Abrindo aqui um parênteses. Porque quem mexe com artes, mexe com uma ferramenta que está muito próxima de Deus. A música, por exemplo,
ela tem um elemento divino em si mesma. Se ela tem um elemento divino, ela tem um poder de divinização, de endeusamento das pessoas. Quem mexe com música sabe disso. Que ele é tentado sempre a ser, sabe? Aquele negócio assim, glória a ele e a mim também um pouquinho. Só que ele não fala, fica assim, no subterrâneo, né? Então Deus, porque ama esse indivíduo, essa pessoa, e não quer perdê-lo, perdê-la, ele manda ele para um caminho, para um desertozinho, uma perdazinha, para um quebrantamentozinho, para ele ficar pianinho. Até, né, combinou, né? Para ele ficar humildezinho, dependentezinho, mansinho e confiantezinho no seu Deus. Então, não reclame quando o pau comer para cima de você. Ah, sou incompreendido. Bem feito. Sou perseguido nessa igreja. Bem feito. Porque você é orgulhoso. Você precisa ser quebrado. Ah, era a minha escala, esqueceram de mim. Bem feito. Bem feito, senão... Você entende? Uma coisa bem feita. Bem... Porque nós precisamos disto. Principalmente quem tem ministério público precisa disto. Dói? Dói. É gostoso de apanhar? Não, horrível, eu não gosto. Mas eu precisei. De vez em quando vem umas... Agora estou ficando mais esperto, né? Quando vem eu já... Matrix, né? Já me antecipo antes, falo assim, tá, perdão, tá. Me ajuda, me fortalece, me ajuda a seguir em frente. Oração, meu conselho para você é a oração de Davi no Salmo 19, 12 ao 14. Davi diz, quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Olha só que pedido que ele faz. Da soberba, livra o teu servo, para que não o domine, e ficarei livre de uma grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante ti, Senhor. Decore essas palavras de Davi, no Salmo 19, 12 ao 14. E faça dela a sua oração. Eu fiz desse texto a minha oração. Senhor, quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Livra-me da soberba, Senhor. Livra-me, Senhor. Que soberba é o caminho de Lúcifer. Ele foi expulso da posição que ele ocupava no Monte Santo do Senhor, Ezequiel 28. Porque elevou-se o seu coração, diz o texto, e pecaste, eu te lançarei fora. A soberba não combina com Deus. E agora uma informação que talvez seja chocante para você. Deus não tem filho soberbo. Deus não tem filho orgulhoso. Deus não tem filho cheio do eu. Não tem. Me prova na Bíblia. E eu te provo na Bíblia o contrário. Deus resiste aos orgulhosos. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Soberbos são filhos do diabo. Deus não tem filho soberbo. Não tem base bíblica para isso. E qual é o padrão de filho? Qual é o modelo de filho? Jesus. Em Mateus 11, 29 e 30 diz, aprendei de mim. Que sou o quê? Você é filho de Deus, eu creio. Então você é manso e humilde. Se você não é filho de Deus. Não tem negociação. Ou eu sou ou não sou. Quando Deus percebe que a gente está querendo ficar meio deusinho, Ele manda dá um beliscãozinho assim. Aquele de pai, o filho está reinando. Mas em casa a gente conversa, sabe? Só um beliscãozinho assim. Eu chego em casa, aí vamos compartilhar aqui uma disciplina. Deus não tem filho orgulhoso. Os filhos de Deus são como Jesus, mansos e humildes de coração. Amém? Isso é o mínimo. Isso não é o top, é o básico.
Como é que Deus vai encher alguém que está cheio? O Espírito Santo só enche vasos vazios. Aí vem o conselho de Paulo em Filipenses 2,6. Haja em vós o mesmo sentimento que houve, que não teve por usurpação, antes esvaziou-se. Bom, se Jesus, que é Jesus, se esvaziou, quem sou eu para não andar nesse caminho de esvaziamento? Então, o papel criacional da música. E o segundo papel da música é seu papel, isso é muito claro, inclusive na Bíblia. Redentivo. A música é uma ferramenta de Deus. Deus instituiu. Deus colocou a música no mundo para produzir salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou sua justiça perante os olhos das nações. Salmo 98, que começa com essa expressão: cantai ao Senhor um cântico novo. Música para salvação. Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai a todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Então, a música que você faz, a arte que você desenvolve, seja dança, seja o teatro, representação, tem que produzir isto, criação divina. É Deus criando através de você, criando um ambiente, criando uma atmosfera, criando uma semente no coração das pessoas. Nós somos semeadores. E também gerando um desejo, um interesse, uma experiência de salvação. Não tem coisa mais linda de ver uma pessoa tendo um encontro com o Senhor, com lágrimas ou sem lágrimas, mas você percebe que aconteceu algo ali. É isso que me encanta no ministério. Não é a música. A música para mim é ferramenta. Eu gosto de música. Gosto de tocar, de cantar, de compor. Eu tenho mais de 500 composições. Mas a música, ela é, para mim, o momento mais gostoso da minha devocional. Quando estou lá sozinho com o violão ou com um sonzinho lá, a Bíblia lendo, e ali eu começo a desfrutar e a beber da presença de Deus, a ser abastecido da sua presença, a ser renovado, a ser purificado, ser santificado, ser advertido, ser lembrado de princípios. A música está sempre ali. Ela vai criando coisas novas em mim e vai gerando em mim um desejo de salvação, de ver pessoas salvas. Tem muita coisa para contar. Eu estou tentando ser econômico aqui. Então, nesse caso aqui que estamos vendo de Gênesis, de Jó 38, nós podemos notar que a música estava presente na criação para cumprir propósitos estabelecidos por Deus, o nosso Pai. O Deuteronômio 31:19, que eu li aqui no livro, nessa versão que temos aqui, diz assim: escrevam para vós. Se você for ler o capítulo 32, você vai perceber ali, encontrar palavras que você perceberá que elas não foram escritas nem por Moisés, nem por Josué. Elas foram ditadas por Deus. E eu tenho uma Bíblia lá de Portugal, a versão portuguesa, e que Deuteronômio 31:19 está colocado assim: escreverei para vós um cântico. Está na primeira pessoa. Isso me chamou a atenção. E confirmou o que a própria Bíblia diz. É Deus que escreve. Ele é a fonte de toda a inspiração, de toda a criatividade, de toda a capacitação. Não só na música, mas em todos os recursos que o homem tem o poder. Uma informação importante: o diabo não tem poder de criar nada. Ele tem o poder da sedução, do engano,
e de usar as coisas criadas. Agora, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, isso tanto é fato, que o homem tem poder de criar. Nós temos poder de gerar vidas. O diabo não gera demônios. Esses demônios, de acordo com a Bíblia, é uma terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus. Eles não têm multiplicação. Eles têm organização. Eles têm determinação. Eles têm uma missão maligna, mas eles não criam e não se multiplicam. Como nós, que somos a imagem e semelhança de Deus. Estão percebendo? Então eu estou tentando colocar esse pano de fundo para você enxergar o que mais pode ser feito com aquilo que Deus pôs na sua vida. E é um desafio que eu deixo para você. Quando terminar esse congresso, o que é que você vai fazer de diferente, além daquilo que você já tem feito? Ah, pastor, isso é legal, você está falando, mas eu vou continuar na mesma. Meus pêsames. Você não entendeu nada. Porque as coisas de Deus são de Deus e são para Deus. A sua vida não é para você, a sua vida é para Ele. Os dons e os talentos não nos pertencem, são do Senhor. Algumas pessoas às vezes vêm sim, de uma forma educada, gentil. Oh, Ademar, ora por mim para que a sua unção passe para mim. Eu falo para elas, posso orar. Mas você sabe o que você está pedindo? Porque se eu passar a minha unção para você, minhas coisas ruins vão também junto. Beleza? Aproveite e faça uma sessão de descarrego aqui que eu estou precisando mesmo. Aliviar a memória do meu computador. E a pessoa para assim, não, então não, obrigado, não quero. Porque, meus amados, a gente pode até influenciar as pessoas com a unção de Deus que está em nós. Mas quem ministra a unção na vida das pessoas é o Senhor. Eu até posso orar para que Deus realize algo, para que Deus intensifique aquilo que Ele já plantou dentro de cada um de nós. 1 João 2,20: vós tendes a unção do Santo, ela fica em vós e vos ensina todas as coisas. Por que a gente pede coisas que a gente já tem? É uma pergunta que eu faço. Por que a gente tem a mania de pedir a Deus coisas que nós já temos? Senhor, me dá mais unção. Vós tendes a unção do Santo. Está escrito. Senhor, me dá mais amor. Isso é um pedido incrédulo para mim. Porque Romanos 5,5 diz, na esperança não há confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no vosso coração, pelo Espírito que vos foi dado. Gálatas 5, o fruto do Espírito é amor. Então, se o Espírito habita em mim, esse fruto está em mim. Se eu estou em Cristo, o amor foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo que habita em mim. Então, como que eu vou pedir uma coisa que eu já tenho? É incoerente, no mínimo. Então, o que eu faço, pastor? Creia. Como assim crer? Crendo. Crendo de que forma? Pela palavra. A fé vem pelo ouvir. Está escrito. Vós tendes a unção do Santo, os dons do Espírito, que é distribuído a cada um conforme Ele quer. A unção é do Senhor, os dons são do Espírito, o ministério é do Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 5, 18, 19, ele diz: Ele pôs em vós a palavra da reconciliação e nos deu o ministério da reconciliação. Somos embaixadores da paz, como se Deus por nós rogasse. Então o ministério vem dele, a palavra de reconciliação vem dele, os dons são do Espírito e a unção é do Santo. A gente recebe por graça. Nós não somos donos disso. Nós não somos donos de nada.
Ninguém vive para si, ensina Paulo em Romanos 14. Ninguém morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos o Senhor. Para isso Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor de vivos e de mortos. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, 14 e 15. A vida não é mais sua. A vida não é mais sua. Se é que você está em Cristo. Porque se você está em Cristo, não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu, por nós morreu e ressuscitou. A vida não é mais sua, os dons não são seus, o ministério não é seu, nada é seu. O ar que você respira não é seu. Que nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos. Ele é quem dá vida e respiração a todos os homens. Atos 17. O cerco está fechado. O que eu tenho então? Você não tem nada. Nada, nada. Sim, tem uma coisa: o direito de crer e obedecer. E se render a esse plano grandioso. Nada mesmo, não sou dono. Não sou dono dos meus filhos. Tanto que Deus levou a Raquel. Não sou dono da minha vida. Quase morri algumas vezes. Tentativa de assalto, tiro, lá em São Paulo. Só não morri porque não era a minha hora. Porque o cara atirou para matar, atirou. Mas o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Eu vi a morte assim, cara a cara. Eu só tive tempo de falar Jesus quando o cara atirou. Eu estou aqui. Mas podia não estar. Porque eu não tenho controle. E Jesus, por isso Jesus disse: não vos preocupeis com o que é vez de comer, beber e vestir. No dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Tiago ensina: e a vós que fazeis planos de futuro, amanhã viajaremos, amanhã realizaremos. Quando deverias dizer: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. Porque o que é a vossa vida? É como um vapor de fumaça que por um pouco aparece e logo desvanece. Eu gostaria de estar vivo amanhã, mas eu não tenho essa certeza. Então eu preciso dar o meu melhor hoje. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Completa Jesus em Mateus 6, 33. Então deixa eu correr aqui para concluir. Correr é força de expressão. Deus criou o céu, a terra, a música e o homem. A música para já inserir no homem este elemento divino. Deus criou a música que já estava com ele no princípio. Então, algumas constatações. Já havia música na criação. A música tem componente divino. A música, irmãos, a música não é só a parte técnica. Não é só os elementos básicos, os fundamentos da música, ritmo, melodia, harmonia, e essas dinâmicas, e essas coisas todas que nós estudamos teoricamente. A música, em essência, é espiritual, porque ela vem de Deus. Deus é espírito. Então você, como músico, como cantor, como instrumentista, precisa captar esse princípio, esta essência, para que você possa retransmitir isso através do seu instrumento. Eu vou fazer uma demonstração daqui a pouco disso que eu estou dizendo aqui. Não deixa eu esquecer. Deus é musical, já vimos aqui. A música é um elemento espiritual, ela tem vida em si mesma. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 15, estava lá Saul perturbado por um espírito maligno. Isso é o texto. Estava sendo atormentado por um demônio. E ele mandou chamar um tangedor. E diz o texto. E aquele músico, ao ele chegar naquele ambiente,
Ele começou a dedilhar a sua harpa, e a Bíblia diz que veio a mão do Senhor sobre Eliseu. Desculpa, eu falei Saul, mas é Eliseu, profeta. Veio a mão do Senhor sobre Eliseu e ele liberou uma palavra para a nação, através da influência musical e espiritual de um músico com a sua harpa. Então, você percebe a dimensão disso? Música e palavra se misturam, já disse isso aqui, Hebreus 2:12. É o verbo dizendo: cantarei louvores na congregação, anunciarei teu nome aos meus irmãos. Uma das certezas que eu trago no meu coração, toda vez que eu vou ministrar louvor, é de que eu não estou sozinho. Eu me apoio nessa palavra de Hebreus 2:12. Eu não estou aqui com a responsabilidade de trazer a presença de Deus e o mover de Deus e fazer as pessoas serem arrebatadas. Isso é coisa da época da infância espiritual. Eu não penso assim. Você quer saber o que eu penso? O que eu penso é que Jesus está aqui no nosso meio cantando. Eu sou só um facilitador. Porque ele disse: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Se nós tivéssemos revelação disso, meus irmãos, nossos cultos seriam extraordinários. E exerceriam atração, atrairiam pessoas de fora, porque é uma presença divina aqui, cantando no meio dos louvores. Mas eu não sei se a gente crê nisso. Amém. Deus nos ajude. Deus, palavra e música se misturam, eu penso. Você não precisa concordar comigo, mas eu penso assim. Que a música vem de Deus. Deus é a palavra. Está tudo ali, tudo junto. O número 7 é considerado o número da perfeição. Número de Deus. 7 é atribuído à pessoa de Deus. E 7 são as notas musicais básicas usadas na música. Agora, você para pensar. Desde quando a história começou, desde o início da história, quantas músicas e composições não foram feitas e cantadas com base em 7 notas principais? Isso nos remete ao quê? A Deus, que tem esse poder criativo e multiplicador. É uma coisa que eu não consigo nem explicar, nem entender direito isso. É muito profundo. Então, ampliando o nosso conhecimento, Deus criou a música para Ele. Salmo 96:1, cantai ao Senhor. É o título daquele meu livro lá. O que a igreja deve cantar? Cantar para o Senhor. Eu não preciso, você não precisa, não podemos depender de cantar para o Senhor quando estamos congregados. O que Deus mais espera é que a gente cante para Ele quando a gente está sozinho. Sabe como é que eu preparo a minha relação de cânticos para o culto em que eu vou ministrar o louvor? Eu faço um culto em casa antes. Então tenho lá 4 cânticos. Amigo de Deus, eu sou grato, grande é o Senhor. Então pego o violão e sento. Eu sou grato, canta a música inteira lá em casa. Queremos o teu nome engrandecer. Eu sozinho. E no fim, dou uns glória lá e vem uma presença, vem um fogo. E fica, às vezes não dá vontade nem de ir para a igreja, porque o negócio está tão bom ali que eu quero ficar por ali mesmo. Aí começa a surgir ideia de arranjo, aí vira um avivamento ali pessoal. Porque nós precisamos praticar, desenvolver isso, meus amados. Fazer culto para Deus, você e Ele. Ah, mas eu não toco, então canta. Mas eu não canto, então dança. Mas não dança, então planta a bananeira, mas faz alguma coisa, por favor. E oferece e consagra ao Senhor. Cuidado para não cair, vou plantar a bananeira, cai e morre, né? Então aí complica demais. Então fica sentadinho e fala assim, eu não sei fazer nada disso, mas eu... Porque a adoração, ela não depende da música. A música pode ser uma ferramenta auxiliar, mas a adoração depende do coração. Coração de quem? De filho. Esse é um outro princípio que nós vamos falar no outro horário. Todo adorador é filho. João 4:23. Adorarão ao Pai. Se ele é pai, tem filho. Quem não é filho não é adorador.
Por exemplo, você não é meu filho. Você não me conhece, eu não te conheço. Você não pode falar de coisas a meu respeito porque você não convive comigo. Você pode falar assim por fora, Ademar, tal, legal, as musiquinhas dele, etc. Mas só isso. Além disso, você não sabe mais nada sobre mim. Mas agora pergunta para o Rodrigo, a Mariana e a Juliana. O que eles vão falar de mim? Outro dia a Juliana falou, pai, você tomou o gato. Eu falei, amém, aleluia. Receba essa palavra. Que eles me conhecem. E eu posso dizer deles também, eu amo você, Rodrigo. Você é especial, meu filho, minha filha. Vocês são um presente de Deus para mim e para sua mãe. Porque eu conheço. Adoração é para quem conhece. Esse é o contexto de João 4. Nós adoramos o que conhecemos. Jesus falando com aquela mulher. Foi surpreendida por ele ali. Interessante, nós vamos falar sobre isso depois. Deus criou a música para comunicar. Outro princípio, outra informação importante. Deus criou um ministro. Quem? Lúcifer. Onde está isso? Ezequiel 28. Estavas no Éden, jardim de Deus, a obra dos teus tambores, dos teus pífaros estavam em ti e foram preparadas para ti no dia em que foste criado. Papapá, papapá, e aí vai. Até que levou-se o teu coração e pecasse, eu te lançarei fora. Esse é o histórico lá. Deus criou um ministro no Monte Santo. Havia instrumentos musicais lá no princípio. Veja o papel da música no universo, irmãos. Deus criou os ministros, agora numa outra esfera, num outro momento, a partir da igreja. Porque aquele lugar que foi desocupado, ficou vazio, agora é ocupado pela igreja, os verdadeiros adoradores, que têm a missão de encher o universo com a glória e a presença de Deus. É mais do que estar escalado para o culto de domingo. Vamos pedir a Deus que Ele abra nosso entendimento, irmãos. Você sabe que você, que está escalado para o culto do domingo, pode influenciar uma pessoa lá no outro lado do planeta? Com a sua dedicação, com a sua intensidade, com o seu preparo, com a sua inspiração, com o seu quebrantamento, com a sua humildade. Porque às vezes pode ter uma pessoa aí no auditório que não conhece o Senhor e a sua postura aqui ministra a vida dela e Deus a leva para um outro país e lá ela incendeia aquela nação. Está dando para entender? É amplo, não tem limites. Quando eu gravei com o Marcos Witt lá em Jerusalém, eu perguntei para o Juan Salinas, que era o produtor dele, por que vocês me convidaram para gravar com vocês? Aí ele me respondeu, assim, um dia caiu na minha mão um CD seu, eu vi lá, Ademar de Campos, e Deus falou no meu coração, Ele vai gravar com vocês. Eu não conhecia eles. Pessoalmente a gente não se conhecia. E lá estava eu em Jerusalém, gravando com o Marcos Witt, a convite deles. Eu estava em São Paulo, procurando dar o meu melhor, o meu coração para Deus. E gravei um CDzinho que caiu na mão dele e eu fui lá para Jerusalém. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Depende de como você produz aqui para Deus, conectado com Ele, como filho. Porque filho quer agradar o pai. Filho não está preocupado com a banda, se o volume, se o retorno dele está mais alto do que do outro, e etc. Se a voz dele está saindo ou não, se a guitarra dele está sobressaindo. Filho não pensa assim. Isso é coisa de menino. De alguém que fugiu do parque infantil e veio para o culto. Porque quem é homem de Deus não se envolve com essas picuinhas. E se há dificuldade, ele conversa, ele dialoga, ele se comunica. E se o outro que é o ouvinte é filho de Deus, está tudo certo. Porque às vezes tem uns negros que são uns capeta aqui também, sabe? No Ministério do Louvor tem capeta também. Disfarçado de adorador. Mas a verdade vai vir à luz a qualquer momento. Enquanto isso a gente vai administrando, para não dar uma paulada na cabeça deles, mas tudo bem. Então Deus criou ministros a partir da igreja. Detalhe, Deus não criou ministérios primordialmente.
Porque lá no princípio, na criação, não tinha igreja, não tinha ministério de louvor, não tinha levita, não tinha equipe, não tinha discipulado, não tinha célula. Tinha música para adorar a Deus. E o último livro da Bíblia, como foi falado aqui hoje de manhã, 2 linhas constantes no livro do Apocalipse, uma é de juízo, outra é de adoração. E o capítulo 21 fala isso: eis aí o tabernáculo de Deus entre vós. Tabernáculo de Deus na terra. Deus andará no vosso meio. Vocês serão seu povo, ele será o vosso Deus. E lá não há noite, porque Jesus é o sol da justiça. Na Nova Jerusalém. Adoração. A história do homem começa com adoração, lá no começo, e vai concluir com isso também. Então, é isso que nós precisamos manter. Por isso que há uma luta, uma resistência, há um trabalho do inferno para confundir, para dividir, para descaracterizar, desmoralizar. E nós precisamos estar firmados em princípios, em verdades, não é na capacidade pessoal. Eu só estou firme até hoje porque eu creio nesses princípios bíblicos e tenho procurado me entregar a eles. Não é fácil. Mas também daqui não saio, daqui ninguém me tira. Com a ajuda do Senhor. Então, para concluir, o desafio hoje, para nós, filhos de Deus e ministros, sempre eu vejo nessa ordem: filho e ministro. Porque quem não é filho, não é ministro. Ele pensa que é, mas não é. Nosso desafio como ministros do Senhor, como filhos de Deus, é inspirar. Nosso ministério é ministério de inspiração. Inspiração é uma coisa que se consegue na comunhão com Deus, na relação com o Senhor, no andar com Deus, no ouvir a sua voz, no meditar na sua palavra, no quebrantar-se. Isso faz você um homem inspirado. No arrepender-se, no mudar de atitudes, de consertar coisas erradas. Isso produz inspiração. Então, minha missão, meu desafio hoje é inspirar. Segundo, discipular. Eu preciso fazer discípulos. Porque eu não sou eterno, você também não é. Quem você está influenciando? Quem você está discipulando? Ah, mas aqui não existem células. Eu não estou falando de célula. Não estou falando de célula. Aliás, eu tenho um pouco assim de preocupação com esse movimento de células. O princípio é bíblico, mas a execução nem sempre é. Porque antes desse movimento de células, eu já estava fazendo discípulos. O que eu estou querendo dizer, que a gente não depende de estrutura, de sistemas, de esquemas. Se tiver, amém, e funcionar, beleza. Mas se não tiver, nós vamos discipular do mesmo jeito, porque é mandamento, e de fazer discípulos de todas as nações. Bom, segurar o que eu ia falar aqui. Meu desafio é inspirar, discipular, treinar. Tem um grupo de meninos lá que eu estou, pelo menos uma vez a cada 15 dias, vamos tomar café em casa. Aí eu explico para eles como é que se constrói o período de louvor no culto congregacional. E eles cresceram me vendo e me ouvindo. E agora eu sou um pai deles. Mas eles têm coração e têm talento, é maravilhoso. E eles querem saber, e eu vou conversando com eles, uma coisa informal, muito bom. Porque eles já ministram nos cultos, e eu estou querendo otimizar a ministração deles. Então, treinamento. Então, estou falando para eles como é que eu faço. Meu desafio, implantar o reino. Através de tudo isso que Deus colocou na minha vida, implantar o reino. Não é divulgar Ministério Ademar de Campos. Não tem que divulgar Ministério Ademar de Campos. Não preciso, não tenho interesse nisso. Meu interesse está no reino e no rei. É Jesus que as pessoas precisam ouvir e conhecer. E se eu puder fazer isso com música, com instrumentos, com livros, com DVDs, eu vou fazer. Porque isso me realiza. Representar e falar de Jesus é a minha realização. Não é a música.
Quinto lugar, meu desafio, preparar a vinda do Rei, porque Jesus está voltando. Então, recapitulando: inspirar, discipular, treinar, implantar o reino e preparar a vinda do Rei. Evangelizando, multiplicando discípulos, influenciando as pessoas e trazendo-as ao encontro do Senhor Jesus. Amém? Acabei assim, mais ou menos. Eu interrompi, digamos. Tem muito mais coisa. Mas vamos ficar em pé e vamos orar. Temos o nosso almoço agora. Eu ia convidar você para um jejum, mas pelo jeito acho que não haverá quórum, né? Vamos dar as mãos uns aos outros. Obrigado por ficar aqui, estar nos ouvindo. Espero que Deus esteja falando ao seu coração. E qualquer dúvida que você tenha, quiser falar comigo, a gente está aí à disposição. Que nós somos ministros da Nova Aliança, estamos construindo algo juntos. Que ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais sabido do que o outro. Nós somos uma família, somos uma equipe de Jesus, somos cooperadores. Um serve o outro, um ama o outro. Eu me completo em você, você se completa em mim, nós somos um. Amém? Obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso, por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo e falando conosco em todos os momentos que temos estado aqui. Obrigado por esta igreja, seus pastores, pela direção que o Senhor tem colocado no coração deles. Eu sei que a repercussão e os efeitos desse trabalho, desse congresso, Senhor, serão inimagináveis, serão grandes, serão eficientes, serão abençoadores a pessoas que nem aqui estão, porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos e pensamos. Eu Te agradeço pela vida de cada um desses meus queridos irmãos e oro, Senhor, invocando a Tua bênção sobre a vida deles, que em tudo eles sejam prósperos e que a cada dia, Senhor, cada dia eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e sejam ministros segundo o Teu coração, que expressam a Tua vida, expressam o Teu amor, expressam a música que vem do Teu coração, para que haja redenção, para que coisas novas sejam criadas neste mundo. Em nome de Jesus, agradecemos também pelo almoço que vamos ter agora, recebemos com ação de graças. Amém. Deus abençoe você. Espera só um pouquinho, o pastor Marco tem algo a dizer aqui.